paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, esse vídeo você vai ver as provas do caso José Nicolau versus Jorge Cury. É aquele caso, foi levantada uma falsa acusação contra o ex-presidente da Congregação Cristã no Brasil, removendo ele do seu cargo e removendo todo o ministério dele, do qual assumiu Jorge Cury. Ok? Então, nesse vídeo você vai ver as provas, áudio de escuta telefônica, áudio mesmo, tá? Vocês vão ouvir o áudio, tá? E a transcrição também do áudio, como também as cartas do senhor Sérgio Anísio pedindo desculpa e perdão, se arrependendo do que fez por ter participado desse cumulho, né? Também a carta do Jeremias Guido, que era, na época, o diácono braço direito de Jorge Cury. Ok? Nesse primeiro vídeo eu vou dar um panorama para vocês do que foi esse caso. Ok? Eu vou explicar para vocês, eu vou contar, eu vou relatar a vocês, junto também outros escândalos que aconteceram na época. Eu vou dar mais ou menos um panorama para vocês entenderem o que é que acontecia, né? Não posso dizer hoje, né? Que eu não posso levantar essa suspeita, ok? Que aconteça nos bastidores da Congregação Cristã no Brasil. Ok? Então, esse primeiro vídeo eu vou estar relatando, eu vou colocar em uma voz eletrônica que é para ficar melhor, para vocês entenderem melhor. Ok? Eu vou escrever o texto e eu vou colocar numa voz eletrônica. Tá certo? E no segundo vídeo, tá? Fiquem aqui e esperem o segundo vídeo. No segundo vídeo eu vou entrar com os áudios, eu vou mostrar para vocês as cartas, eu vou mostrar as passagens que o senhor Sérgio pagou, né, a sua passagem de ônibus para vir de Itápolis até o Brás para testemunhar contra o senhor José Nicolau, do qual eles vieram se arrepender. Não só ele, como o Jeremias Guido, né, que era o diácono e braço direito do Jorge Cury. Eles se arrependem e eles fazem uma carta, né, contando toda a verdade. Ok? O que estranha, apesar de todo esse escândalo, é que nada foi feito até o dia de hoje, né? Ou seja, essa presidência que está aí, esse conselho de anciões que estão aí agora, eles estão manchados porque adquiriram posse pela injustiça. E é por isso que Deus não está no meio desses homens. Deus não compactua com injustiça. Deus não compactua com aquilo que é errado, e principalmente quando isso é para tomada de poder. Homens que atropelam, enganam, fingem, né, contra outros para tomada de poder. Por isso que está nessa derrocada a congregação. Fica no vídeo, ouça todo o que eu vou explicar para vocês, para você entender o caso. E aí no segundo vídeo, que já vai vir logo na sequência, o card vai estar no final. Quando chegar no final, eu vou estar escrevendo lá. Clique no link abaixo, que é um card, a imagenzinha que aparece. Você clicando, você já vai cair automaticamente no segundo vídeo. O vídeo parte 2, onde eu vou colocar o áudio da conversa entre Jeremias Guido e o senhor Sérgio Anísio, né, Soares. É aquele que testemunhou falsamente contra José Nicolau, aquele que deu falso testemunho, mentindo para que o Conselho de Anciões retirasse ele da presidência, né? Na qual, na época, Jorge Cury era o vice-presidente, né? E aí, então, Jorge Cury assume o poder, ok? Foi o único que não se arrependeu, foi o único que não emitiu nenhuma nota de pesar ou pedindo perdão ou desculpa, ok? Então, segue aí, pessoal. Vou colocar aqui essa primeira parte, tá? Eu vou colocar uma voz eletrônica, tá? Explicando para vocês enquanto eu vou colocando o texto na tela para vocês lerem junto, ok? Segue aí e fiquem até o fim. Segunda parte, no final desse vídeo, com as provas, áudios e documentos na tela para você verificar se o que está sendo dito aqui é verdade ou não. Deus abençoa, segue aí e vamos trazer a verdade. A briga pelo poder. O caso José Nicolau e Jorge Cury. A Congregação Cristã no Brasil sempre foi considerada uma igreja séria, rígida e persistente em suas regras e doutrinas. Fundada em 1910,
a Igreja Congregação Cristã no Brasil ocupava em 2000 o sexto lugar no ranking mundial em número de membros pentecostais, de acordo com a Enciclopédia Pentecostal, uma publicação americana que monitora o crescimento dos pentecostais no mundo. Mas desde o fim da década de 90 e início do ano 2000, a congregação tem passado por uma série de escândalos e dissidências têm surgido a cada movimento contraditório que a congregação cristã causa, e isso tem efeito direto em sua credibilidade e muitos membros vêm se afastando da denominação, mediante as ações de seus anciões que governam e fazem parte da cúpula do BRAS. E o escândalo que marcou o declínio da congregação cristã no Brasil foi do já falecido ex-presidente José Nicolau, caso que vamos abordar neste vídeo. A crise em que a congregação cristã no Brasil se encontra hoje, vem se arrastando desde o ano 2000, onde tudo era abafado e pouco divulgado, mas hoje, com o avanço das mídias e redes sociais, tudo está saindo debaixo do tapete e vindo para a luz, e o caso José Nicolau é sem dúvida o maior escândalo de todos os tempos que tem como protagonista os falecidos anciões presidentes da congregação, e esse fato até hoje, que tem causado prejuízos incalculáveis à instituição. De um lado, há os que argumentam haver um complô contra o Conselho de Anciões do BRAS, enquanto do outro lado é apresentado evidências que comprovariam que a denúncia de homossexualismo e prostituição envolvendo o líder máximo da CCB seriam falsas e forjadas pelo vice-presidente da CCB Jorge Cury e seu braço direito, o diácono Jeremias Guido, contra o ancião e atual presidente da CCB na época José Nicolau. Afastado de sua função no final de 2000 por outras denúncias, Nicolau, que teria sido alvo de um processo judicial movido por Mário e Lúcio. Nicolau teve sua credencial definitivamente cassada por ocasião de uma assembleia realizada entre os dias 9 e 13 de abril de 2001 pela denúncia apresentada por seu vice-presidente Jorge Cury no caso do motorista Sérgio Anísio Soares. E nesta reunião, foi então que vice-presidente da congregação Jorge Cury interveio para que Nicolau fosse de fato expulso da presidência e abriu-se assim caminho para sua própria posse. O que de fato ocorreu? Concluído o processo contra José Nicolau, Jorge Cury foi empossado como novo presidente da congregação cristã no Brasil e uma nova batalha judicial teve início. Jorge Cury foi empossado presidente e José Nicolau seguiu impedido de exercer seu ministério. No entanto, passados alguns dias da posse de Cury, o motorista Sérgio Anísio Soares, o mesmo que deu falso testemunho sobre Nicolau, teria se arrependido das acusações e procurou o ex-presidente para revelar os detalhes da conspiração criada por Cury e Jeremias Guido. Mesmo após as revelações do motorista, nada foi feito pelo Conselho de Anciões para reverter o quadro. Jorge Cury governou a CCB por 14 anos até o seu falecimento e enfrentou acusações de desvio de verbas, algo em torno de 20 milhões, acobertamento de anciões e falsidade ideológica. Juntamente com Jeremias Guido e Sérgio Anísio Soares Alves, o motorista Cury é alvo de um processo impetrado na 8ª Delegacia de São Paulo. Inquérito Policial 343-2008, com acusações de estelionato e crime contra a honra. Mas vale destacar que esse não foi o único caso de escândalo na época, houve outros tão graves como este do caso José Nicolau e Jorge Cury que vale a pena destacar. 2 anos antes, o comerciante e membro da Congregação Cristã no Brasil de Astorga, Paraná, o secretário da Obra da Piedade José Aparecido Cruz, se apropriou do valor correspondente a R$ 19.959,09, inquérito policial 1605, sendo processado e condenado pela Justiça de Astorga a pena de 0,3 anos e 0,4 meses de prisão, processo 71/2005. Sorocaba. O ex-diácono Rodolfo Afonso confirma ter se apoderado do valor de R$ 20.052,85, inquérito policial número 5106, 10º Distrito, sendo denunciado, processo 1298/2006, segunda Vara Criminal. Votorantim. Foi instaurado inquérito contra o diácono João Valim dos Santos. Inquérito policial 47-06, 3º Distrito, o qual teria desviado todo o dinheiro que retirava mensalmente para ser entregue a uma viúva pobre, que faleceu meses depois. O dinheiro nunca chegou à destinatária, o que durou cerca de 1 ano. Aguardava-se novas diligências na época. Casos como esses demonstram que a corrupção saiu do alto escalão da congregação cristã no Brasil, havendo até mesmo denúncias de estelionato envolvendo anciões de outros países do outro lado do mundo. Além de processos judiciais, Jorge Cury foi combatido dentro e fora da CCB. Grupos reformistas,
como a CCB Realidade do irmão Aguinaldo, e o irmão Josué Vieira dos Santos, um dos primeiros a criticar e combater a cúpula do Brás em público e nas redes sociais da época, que veiculava denúncias contra o atual presidente e pregavam o retorno do irmão José Nicolau à presidência da CCB. E do lado de fora, outros reformistas como os ex-membros da Congregação Cristã no Brasil, Jair do Amaral e Dr. Ricardo Ada. Esses foram os responsáveis pelo início das críticas e o movimento chamando de reforma da Congregação Cristã no Brasil. Antes de colocar os áudios telefonicos e as demais provas e evidências do caso, vamos assistir o vídeo do ancião injustiçado José Nicolau, visto e abordado por alguns irmãos em um simples estabelecimento. Como Deus me ama, irmão. Eu tenho esse meu filho que é professor, tenho a minha filha que é médica, tenho o meu genro que é médico, tenho 3 netas que são médicas, então Deus não me ama. O Brás ouviu o senhor e deixou o senhor se defender? Não. O que eles falaram? Não. Quando era para mim ir lá, eles falaram que não precisava de eu ir lá. Não tinha necessidade de eu ir lá, não, porque já estava resolvido, ia ficar do jeito que estava. E eu fui lá, eu, a minha filha, e o meu genro, e estava ali acho que é o Nilton Cardoso, peraí, deixa eu. Ou era ele, não me lembro bem, mas é que era o bom nisso. E que ele foi lá falar, aqui está o irmão Nicolau e a sua família quer falar aí no plenário, lá na reunião, né? E eles disseram assim, o que está feito e não vai se desmanchar. Assim. Foi isso daí. Isso daí que eles falaram para mim, ó. E depois vieram falaram lá também, lá na casa deles, falaram para os irmãos lá, que eu podia fazer tudo, só que não podia viajar mais. Assim. Viu? Pergunta? Sabe de que se alguém foi pago para mentir nessa acusação? Eu sei. Sim, por exemplo. Eu acabei de falar agora para os irmãos. O tal de Serginho, né? E o tal de Mário. Eles pegaram uma importância lá para fazer isso daí. E se não me engano foi o Carlos Pavan que comprou o irmão. Para poder fazer isso. Né? E eu estou sofrendo até o dia de hoje. O que eu vou fazer? Agora faz um bom tempo, irmão. E eu não aguento. Viu, irmão Nicolau? O irmão sabe se eles têm algum. Não recordo aqui. E sobre o Cury, qual a participação dele? Sobre o Cury. Fala mais rápido, irmão. Sobre o Jorge Cury, qual a participação dele? De quem? Do Jorge Cury? Do Jorge Cury? Isso, aqui. A participação dele no meu caso? Ele veio lá na casa dele, eu contei para os irmãos, veio lá e trouxe não sei quantos anciãos, encheu lá o púlpito de anciãos para falar para a Irmandade que eu tinha feito uma... Meu Deus do céu, eu vou me lembrar o nome certinho. Não é imprudência, não. Eu vou me lembrar. E por isso que eu não tinha mais liberdade para poder viajar. Mas que eu podia fazer tudo lá em São Paulo. E eu peguei e falei para eles, mas escuta, vocês estão querendo me tirar do norte? Qual é a razão? Quando eu vou no norte, eu venho do norte, irmão, eu levava para eles todos os documentos do dinheiro que eu gastava. Quando voltava, eu apresentava o dinheiro e eles me apresentavam. E sobrava, eu levava para o diácono. Até o diácono falou, não, irmão Nicolau, fica por irmão, nós já demos baixa no livro, né? Fica por irmão, o irmão tem sua despesa, o irmão só trabalha para a obra de Deus. Então o irmão não merece isso daí. E Cury mandou o senhor... Eu devo ver. O senhor vai fazer mal. O senhor prometeu para mim senhor Nicolau? que vai fazer uma obra.
O Cury mandou mentir. Sobre quais acusações ele pediu para mentir sobre o senhor? Vem falar mais perto pra mim. Vai falar mentir em relação a algumas acusações. Foi, ele mandou. É porque eu tinha Acho que não, particular, mas- eu tinha um particular com o Serginho e irmão Mário. Que eles vinham lá na minha casa para orar, nós orávamos, e lá estava a minha família, minha família. Nunca fiquei sozinho com eles. Nunca. Tudo mentira. Nunca aconteceu. Sempre quando estava minha filha, estava meu genro, estavam os meus netos junto com a gente, compreendeu? E até a gente levava os irmãos que vinham lá visitar a gente, levava lá na Copa para tomar um café, um lanche que Deus preparava, né? E lá no Deus, que nunca faltou irmão para orar comigo, irmão. Sempre Deus preparava irmão para nós orarmos. É na Irmandade, não precisa de ver. Então o irmão é inocente mesmo, né? Irmão Nicolau? Gostaria de falar é que no meu coração eu ainda alimento uma esperança muito grande de servir o Senhor, irmão. De voltar para o meu lugar, glória a Jesus, santo é o teu nome, Senhor. Sabe quanto? De voltar para o meu lugar, de poder cumprir a minha missão na terra. É só isso daí. E como eu vou cumprir a minha missão? Eu tenho que exercer o meu ministério que Deus me deu. Não foram eles que me deu. Foi Deus que me deu com a imposição das mãos de 13 anciães, irmãos, sobre a minha cabeça. 13. Até me lembro direitinho que o irmão lá irmão de Búfalo estava lá na minha ordenação, irmão. O irmão precisava de ver que coisa maravilhosa. Eu não tinha, irmão. Não tinha como fazer um cafezinho para os irmãos que vinham lá. E eu, quando terminou a minha ordenação, que eu fiquei rodeado de todos os irmãos, e eu pensei, Senhor, agora eu gostaria de levar os irmãos para tomar um lanche lá na minha casa, e eu não posso, eu não tenho condições, falando, tá? E foi uma surpresa, irmão, uma surpresa que fizeram para mim, e quando eu cheguei lá, eu levei os irmãos lá, a minha casa estava lotada de servos de Deus e tinha de tudo para tomar o lanche. Tudo. Eu não gastei R$1, irmão. Nem um centavo. Glória a Deus. A Irmandade fez tudo. Só para encerrar aqui. Até a roupa, irmão. Eu não tinha roupa para ser ordenado. Então eu falei chorando para minha esposa. Falei, a roupa que eu vou pôr, tá tudo desbotado, as camisas estão tudo rostidas, como é que eu vou fazer? Aí Deus preparou o coração dos irmãos e me deram tudo, irmão. Até a meia, cueca, tudo me deram para mim, irmão. Nós José Nicolau, velho de ancião. Quantos anos? Eu fui ordenado no 1958, no dia 8 de abril. 58 até 2001. 8 de abril de 58. E de cooperador quantos anos? 16 anos, irmão. 16 anos. Hoje o irmão está com quantos anos? Eu estou com 87 anos, irmão. 87. Nós sabemos que o irmão é inocente. Graças a Deus. Nós cremos. Deus conhece meu coração, irmão. Meu genro falou, pai, eles estão fazendo isso porque é uma briga pelo poder. O senhor é o primeiro ancião do Brasil, ou seja, do mundo. E eles querem o seu lugar. Ô Nicolau, os homens da terra tiraram o seu título, mas lá no céu o irmão ainda é ancião. Graças a Deus. Não, isso eu tenho certeza que eu sou, irmão. Então, Deus tem a Irmandade, sabe? e o seu título vai ir na tua mão de novo. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Se o senhor prometeu para mim, irmão. Eu tenho viajado o Brasil inteiro, irmão José Nicolau e irmãos. Todos os anciães mais antigos e os anciães atuais são a favor da volta do irmão José Nicolau, porque nós temos viajado casa por casa, feito reunião com vários anciães. Louvado seja Deus. O Senhor falou para mim, aquela palavra na boca de diversos servos de Deus, né? Que eu ainda voltarei e vou cumprir a minha carreira.
Porque eu sempre falo pro senhor, como é que eu vou chegar diante de ti? Eu tenho minha carreira. A hora do Senhor já chegou. 2 minutinhos, dá para ele falar? Louvado seja Deus. Pode falar. Atenção! Todos os documentos que serão apresentados neste vídeo são parte do inquérito policial e do processo judicial. São Paulo, Inquérito Policial 343-2008. No próximo vídeo, parte 2. O áudio da escuta telefônica entre Jeremias Guido e o motorista Sérgio Soares, sobre os valores da trama e a preocupação de serem descobertos. E tem mais. Imagens das passagens de ônibus do Sérgio até São Paulo para a reunião dos anciões. Ata de reunião em Uberlândia, sobre a primeira denúncia contra o José Nicolau no caso Mário e Lúcio. Extrato bancário com os depósitos feitos na conta da esposa de Sérgio Soares, Ariana Cristina. Extrato telefônico que comprovam o contato entre Sérgio e o Jeremias Guido. A transcrição da conversa telefônica no inquérito policial. A carta de Sérgio Soares, confessando a farsa, a trama e contando toda a verdade, e pedindo perdão ao ancião José Nicolau. A outra carta de confissão de culpa, mas agora do Jeremias Guido 9 anos depois, Jeremias confessa a trama e a participação de Jorge Couri no caso. E pede perdão e solicita que Jorge Couri também faça a mesma coisa. Tudo isso no próximo vídeo, parte 2.